Olha, é o seguinte, você deve ter ouvido falar, deve ter visto, nós vamos atualizar essa notícia para você, do incêndio que assustou a população do norte do estado. Não vou nem falar de Londrina, porque a fumaça dá para ver a 100 quilômetros de distância. 52 ônibus foram destruídos em uma garagem. Existe a suspeita deste incêndio nessa garagem de ônibus ter sido criminosa. Ou seja, o incêndio ter sido criminoso, perdão. A fumaça vista de longe era impressionante. O fogo atingiu a empresa de transportes coletivos Grande Londrina, a TCGL. As chamas teriam começado por volta das 6h30 da tarde de ontem em um dos veículos, que logo explodiu e aí o fogo se espalhou, alastrou. Funcionários ainda tentaram salvar alguns ônibus. 5 caminhões do Corpo de Bombeiros foram ao local para controlar a situação. Ninguém ficou ferido. Essa empresa, ela é responsável por 65% das linhas do transporte coletivo de Londrina. A prefeitura informou que cada ônibus custa pelo menos R$130 mil, gente. Esses que queimaram seriam parte de uma frota reserva da empresa e não estavam operando nas linhas do transporte público. Mas agora eu quero ir para Londrina para atualizar esse caso, falar com o Rafael Machado, que traz mais informações para a gente. Algum prejuízo aí para os usuários do transporte coletivo aí em Londrina? Rafael, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso BG Curitiba. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Curitiba. Olha, Jason, nenhum prejuízo para o usuário do transporte coletivo. A TCGL é responsável por 65% das linhas aqui do transporte coletivo de Londrina e a prefeitura também informou por meio de nota que nenhum serviço acabou sendo prejudicado. Hoje os ônibus rodaram normalmente, até porque, Jason, esses 56 ônibus incendiados, alguns eram reservados aí para venda, outros para substituição daqueles que estão em circulação, mas o poder público e também a empresa garantem que nenhum serviço acabou sendo afetado por conta deste grande incêndio, que ontem durou aí várias horas. 25 bombeiros vieram aqui, o efetivo de Londrina foi totalmente mobilizado e agora, Jason, fica o trabalho de investigação. A perícia ainda deve ser realizada nos próximos dias. Em nota, a TCGL informou que esse incêndio possivelmente deve ser criminoso, mas essa pergunta, a resposta só virá com a investigação da Polícia Civil, Jason. Ô, Rafael, também algum ferido nessa situação toda ou não? Alguém que precisou de atendimento médico por causa da fumaça, inalou fumaça? Jason, nenhum prejuízo. A gente também não sabe ainda o tamanho aí desse prejuízo em termos financeiros, até porque esse levantamento está sendo feito neste exato momento. Há uma dificuldade por conta do fogo, né? Por conta do estrago que acabou acontecendo. Então a empresa está pegando o prefixo de cada ônibus, batendo aí com as planilhas que eles já têm para poder realmente saber o tamanho desse prejuízo, mas esse valor ainda não foi informado, Jason. Vítimas? Alguma vítima desse incêndio, não? Não, Jason, nenhuma vítima acabou sendo registrada. Apenas ontem à noite, 2 ambulâncias do SEAT vieram aqui para o local para atender 2 funcionários que inalaram bastante fumaça. Ontem foi muita correria, até porque pessoas que estavam inclusive de folga vieram retirar os ônibus até para que esse incêndio não fosse ainda maior. Essas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico, mas passam bem sem nenhuma gravidade, Jason. Rafael, me conta uma coisa, a gente trata de fatos aqui no Balanço Geral, né? Você já disse que tudo leva a crer, segundo a polícia, que esse incêndio seja criminoso. Bom, ou seja, alguém chegou lá e tacou fogo num ônibus e aí o negócio complicou. Ô, Rafael, o que o pessoal comenta aí na cidade, hein? Por que teria acontecido esse incêndio se foi criminoso? Olha, Jason, essa é uma grande pergunta ainda sem resposta. Muitas pessoas comentam, de fato, que realmente há esse indício de que realmente
tenha sido uma intenção criminosa, mas a Polícia Civil, até o momento, não descarta essa possibilidade, está levantando todas as linhas possíveis de investigação. A gente tentou contato com a Polícia Civil, mas eles preferiram, nesse momento, não falar. O que está sendo feito aí, deve ser feito nos próximos dias, realmente é a perícia nos ônibus e, claro, esses laudos periciais serão de fundamental importância para a Polícia Civil tentar descobrir a motivação deste incêndio. Jason. Rafael, obrigado pelas informações ao vivo de Londrina sobre esse incêndio, gente. 52 ônibus destruídos que estavam no pátio da TCGL, uma das principais empresas de ônibus ali do transporte de Londrina. 52 ônibus queimados. A imagem é impressionante, gente. Imagina só, a fumaça pôde ser vista a 100 quilômetros de distância. De Maringá dava para ver a fumaça lá em Londrina. Né? Só para você ter uma ideia, 100 quilômetros de distância. Então, realmente foi um incêndio de grandes proporções. Obrigado, Rafael. A gente segue acompanhando esse caso também aqui.